Agora são 5h16. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Já está em contato conosco em áudio e vídeo para participar aqui do Bastidores do Poder nesta terça-feira, o deputado Arthur Lira, líder do Centrão, deputado do PP de Alagoas. Deputado, como vai o senhor? Seja bem-vindo ao Bastidores do Poder. Boa tarde a todos vocês, boa tarde ao programa Bastidores do Poder, boa tarde, Cláudio Humberto. Prazer falar com você, meu amigo. Tá aí. Pandemia ele fez bem, hein? A quarentena lhe deixou saudável. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado. O problema é segurar o peso, né? É uma coisa difícil, né, para todo mundo nesse período de pandemia. Deputado, explica para o nosso ouvinte, essa saída do MDB e do Democratas, está todo mundo achando que é porque o Centrão se aproximou do governo Bolsonaro, etc. e tal, mas isso é fake, né? Isso não tem nada a ver com o que foi noticiado, Cláudio. Esses blocos que são criados, eles são criados todo começo de ano para formatar a Comissão Mista de Orçamento. Eles são feitos na segunda quinzena de fevereiro e são desmanchados na primeira de março. Normalmente, vários partidos que formaram o bloco desse ano, como PSL, PSDB, PRB, PSC, saíram na semana seguinte sem barulho. Isso, lógico, foi desproporcional, foi descabido e se vendeu de uma maneira tão desastrosa, assim, do ponto de vista do convívio interno, que não merece nem comentários, porque o bloco só ficou funcionando por causa da pandemia. Nós não temos as comissões temáticas funcionando na casa. É difícil você conseguir assinaturas e apoiamentos de deputado por deputado virtual para uma urgência, para um apoiamento, para uma emenda, para um destaque. E o bloco ficou funcionando democraticamente esse tempo todo, um bloco que é específico para a CMO, para agilizar os trabalhos da casa. Porque o ideal é que na próxima semana o presidente Rodrigo já instale a Comissão de Justiça, a Comissão de Orçamento, a Comissão de Finanças, a Comissão de Trabalho, a de Agricultura, para que as matérias tenham maior debate nas comissões, sejam virtuais ou presenciais, porque tudo já está abrindo e o Congresso Nacional não pode se furtar esse debate de reabrir os seus trabalhos, mesmo que com todas as cautelas, nós temos que trabalhar. Então, isso é o que aconteceu. Não tem nada a ver com o Centrão, até porque, na minha visão, os partidos de centro, e tipicamente e predominantemente o MDB, sem estar dentro dos partidos de centro, o DEM sem estar dentro dos partidos de centro, não fazem parte daquilo que a gente defende, que é votar as matérias com responsabilidade, que é ajustar a pauta social. Eu sou um deputado do Nordeste, de um estado pobre, e que a gente tem que cuidar de dar um conforto para as camadas menos abastecidas, ou menos aquinhoadas, ou menos atendidas para a saída dessa crise, e vai ser na base do projeto social, seja do Renda Básica, do Renda Brasil, do Renda Mínima, de qualquer tipo de projeto que tramite no Congresso Nacional. Então, esses partidos sempre tiveram e defenderam essas teses. Eu não acredito que agora eles vão fazer diferente. Pode ter tido uma conotação ruim de querer mexer com eleição de mês agora, quando a gente evita o tempo todo. Esse assunto tem que vir lá para outubro, novembro, é que eu venho defendendo o tempo todo. Você trazer um assunto desse pela imprensa, ou por deputados, ou sugestionado por deputados, para esse momento na Câmara é ruim, porque nós temos reformas que precisam de amparo de quórum constitucional. Nós precisamos estar todos juntos na defesa do que é melhor para o Brasil, do que é mais importante para o Brasil, tanto na economia, como na saúde, como na social, em todos os momentos. O Congresso não pode se furtar a ficar debatendo um assunto que não tem importância nenhuma, absolutamente. Hoje, todos os partidos podem sair desse bloco. O que existe é um bloco informal, de 11 partidos, que estão alinhados em dar uma sustentação ou um apoio nas matérias que o governo necessita, das reformas que o Brasil precisa, e 3 partidos que estão à margem disso. Estão dentro do governo, com espaço, com emendas, com toda a estrutura que sempre tiveram, mas se dizem independentes. Mas isso é uma coisa normal, cada partido age como deve agir e assume as posições que deve assumir. A gente só não pode confundir uma coisa com a outra. Eu gostaria que o senhor explicasse, por favor, Lana Canepa falando aqui, para o nosso ouvinte, o que é o Centrão, o que eles fazem, o que comem. Brincadeira. Explicando para o nosso ouvinte o que é esse aglomerado, como é que ele funciona na hora de votar,
e se ele vai ou não votar com o governo e quando? Olha, os partidos de centro, que ora são partidos de centro, ora são centrão, vai da possibilidade do momento. Quando nós votamos, eu queria te lembrar isso assim, com muita simplicidade para os nossos ouvintes, quando nós votamos a Previdência, nós éramos partidos de centro. Quando nós votamos a Trabalhista, nós éramos partidos de centro. Quando nós votamos o teto de gastos, lei de responsabilidade fiscal, lei de improbidade, quando nós votamos qualquer matéria que faça cunho de responsabilidade ou de avanço para o Brasil, nós somos partidos de centro. Quando nós nos afastamos de determinadas posições no sentido de, vamos colocar claramente, os partidos de centro votaram, no ano de 19, todas as matérias oriundas do Poder Executivo, sem um cargo no governo, sem um espaço na administração, porque as matérias, elas tinham o mesmo caminho. Nós pensávamos e pensamos igual. Nós tínhamos as mesmas pautas sociais, econômicas, liberais. O fato de ter alguns partidos, como o MDB, que o ano de 2019 tinha o ministro Osmar Terra na cidadania, o DEM, que tem o ministro Onyx, tem a ministra Tereza, que tinha o ministro Mandetta, e nunca teve esse apelido de centrão ou de fisiologista, quando esses partidos, chamados pelo governo para encorpar uma base, para dar sustentação política, porque não há no país que não tem um mínimo de partidos estabelecidos, com um pluripartidarismo desse tamanho, Ana, a gente ter um governo sem coalizão. Agora, tem uma diferença muito grande de eu ser um partido de esquerda e dar uma reviravolta para a direita para participar da administração. E uma outra diferença é que eu penso igual, eu defendo temas iguais, eu defendo reforma, eu defendo temas liberais e participar de uma administração formando uma base de apoio ao governo. Não tem nenhuma imoralidade disso, não tem nenhuma tipo de robustez disso. Então, o Centrão ele é muito estigmatizado. Quando houve essa aproximação, para que os ouvintes entendam, foi colocado na imprensa de maneira errada que nós estávamos nos afastando do presidente Rodrigo e que outros aqui tinham interesse de ocupar espaços de mesa, taxativamente para carimbar de novo, em vez de partidos de centro, centrão. Então, quando se vendeu a hipótese que nós estávamos afastados do presidente Rodrigo, que não é verdade, que é uma mentira que foi colocado na imprensa, nós passamos a ser centrão de novo, os fisiológicos, os pragmáticos, quando na realidade nós sempre fomos o poder moderador, o ponto de equilíbrio, o ponto de negociação das matérias no plenário. Nós sempre demos toda a assistência e subsídio para os governos construírem a sua pauta, porque depois que um presidente se elege, ele se elege para governar o Brasil, não só para os eleitores dele. E aí é que entra justamente isso, o meio, o centro, o equilíbrio para fazer o contraponto entre esquerda e direita. Sempre foi assim e sempre será, no mundo todo, não só no Brasil. Deputado Arthur Lira, conversando conosco aqui no Bastidores do Poder, da Rádio Bandeirantes. Deputado, mas de fato é uma baixa importante no Centrão, porque Democratas e MDB são partidos com uma base, uma bancada forte, grande, enfim. Ontem o deputado Efraim Filho, também o deputado Baleia Rossi falaram, inclusive, enfim, seguir caminhos próprios, falaram sobre um eventual atrair ali interesses ou ideias do PSDB, partidos que já não conflagravam ali com o Centrão. O senhor fala que não há perdas, o senhor confia nas ideias que esses partidos sempre defenderam e vão continuar defendendo, mas o senhor não entende que há, de certa forma, uma perda e uma dificuldade maior, eventualmente, para aprovar temas e matérias que são de interesse dos partidos do centro a partir desse novo cenário que se configura na Câmara dos Deputados? Veja bem, a sua pergunta ela vai ser esclarecedora no ponto de vista de que eu possa me expressar da seguinte maneira. Se você quiser levar em conta, e você quiser me dizer e afirmar que o MDB, que o PSDB e que o DEM não são de centro, eles são de quê? Eles são de esquerda? Eles são de direita? Eles são de quê? Nós não fazemos parte isoladamente, nem em grupo, não existe o grupo daquele deputado ou o grupo deste deputado. Existe uma base de apoio. Eu queria que você fizesse essa pergunta ao presidente do MDB, ao líder do DEM
que o do MDB ele é líder e presidente, é o do PSDB, se eles vão continuar apoiando o governo ou não, se eles vão abrir mão dos cargos que tem no governo ou não. E aí a gente vê o tamanho da independência. O problema aqui não é perda nem baixa. O bloco que se formou informalmente para dar sustentação ao governo é composto de 11 partidos, e nem MDB, nem PSDB, nem DEM estavam no meio desse bloco. Eles estão fazendo uma conversa à parte com a articulação do governo. Se por acaso eles votarem ou deixarem de votar as matérias do governo, é um problema da articulação do governo, é um problema do líder do governo, é um problema do ministro da articulação do governo, não é um problema deste líder nem de qualquer outro líder do bloco que dá sustentação à base do governo. Isso é importante que seja dito isso. Então, ao MDB, ao DEM e ao PSDB, partidos com os quais eu respeito, convivo, temos um bom relacionamento, o que eu estou querendo lhe afirmar é que isso que aconteceu nunca teve importância na Câmara. Eu estou lhe afirmando e lhe mostro que em 16, 17, 18, os blocos são feitos na segunda quinzena de fevereiro para a Comissão Mista de Orçamento e no dia 1º de março eles são desfeitos. Porque cada líder quer encaminhar no plenário, quer apresentar seus destaques, quer fazer suas emendas, quer fazer sua obstrução. E quando nós nos juntamos em bloco formal, só o líder do bloco pode fazer. Então essa é a diferença. Neste período de pandemia, por absoluta falta de funcionamento das comissões, o bloco continuou com parte. E agora, sim, de uma maneira muito eufórica, os dois partidos anunciam a saída. Eu respeito, mas isso não diminuirá os votos do governo, a não ser que esses partidos rompam e vão para a esquerda. Se eles fizerem isso, praticamente o que eu não acredito, o presidente Rodrigo já soltou uma nota hoje, dizendo da normalidade do que aconteceu, concordando com o Twitter que eu soltei, e o que se fez aí foi uma tempestade num copo d'água. O PP, o PL, o PSD, o PRB, o PROS, o Avante, o Solidariedade, o PSC, o Patriotas, todos esses que compõem esse bloco de 11 partidos, com possibilidade de outros virem, são os que dão sustentação. E num grupo à parte, MDB, DEM e PSDB. Qual é o interesse desse barulho? Esse interesse, no que eu me resguardo, não contribuirá para o bom andamento dos projetos que precisam, em detrimento, que não existe aqui, tá? Projeto de Centrão, o projeto do Bloco A, o projeto do Bloco B. Nós estamos falando de reformas estruturantes, como a reforma administrativa, como a reforma tributária, como todo esse complexo que tem o Renda Brasil para fortalecer essa estrutura daqueles que mais precisam nesse momento de pandemia. Eu estou tratando disso. E desse assunto eu não acredito que nenhum deputado desses partidos vá se posicionar contrário. Então não abaixa em momento nenhum para o governo. Essa questão, de fato, acontece todo ano, né? Isso aqui nós estamos cansados de saber. Acho que esse factoide aí foi um pouco ali para dar uma sacaneada mais no presidente da República do que no próprio Centrão. Agora, deputado, eu queria saber o seguinte, o senhor mesmo já listou aí algumas dessas votações importantes, né? A gente sabe que tivemos a aprovação por exemplo, da reforma trabalhista, reforma da Previdência mais recentemente, do teto de gastos, tudo isso porque o Centrão resolveu aprovar, né? Resolveu apoiar. E para mim, para nós todos, para o país todo, é muito importante saber, tomar o pulso do Centrão, digamos, sobre a questão da reforma, essa reforma tributária que se discute, né? Tem aí a questão desse novo imposto com cara de CPMF, tem essa primeira fase que as propostas, que há 3 propostas, né, sobre a mesa de unificação de impostos e tal, que eu queria saber o seguinte, o que é que o senhor acha? Teremos mesmo reforma reforma tributária? Mais do que isso, que reforma teremos? Veja bem, Cláudio, é por isso a nossa preocupação. Qualquer movimento desproporcional nesse momento pode colocar em risco. E é claro que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Isso é claro, isso é nítido, isso é conclamado. A estratégia do governo, lógico, existe uma reforma tramitando na Câmara, que é a PEC 45, e tem uma reforma que entrou pelo Senado, que é a PEC 110. O governo tem que ter a habilidade de saber costurar essas duas propostas, tá certo? E fazer
as suas sugestões, como fez no primeiro projeto de lei, com urgência constitucional, e vai fazer mais uns 2 ou 3, para tratar os temas absolutamente necessários, para que a gente possa fazer aqui uma união de temas. O que é importante dizer é o seguinte: a tese defendida é que não só, por exemplo, 17 setores sejam desonerados. Nós defendemos que os 17 sejam desonerados, mas todos os outros setores, com a desoneração permanente. Para isso, a gente vai ter que arrumar fonte de recursos para aguentar 400 bilhões de desoneração ao ano. Nós temos que tratar do Renda Brasil, da unificação de impostos, das desonerações de folha. Então, todos os problemas que envolvem, você sabe que envolvem, estados, municípios, governo federal, zonas francas, ICMS, essas questões todas que nós não aguentamos mais. Nós temos que simplificar a legislação tributária, nós temos que fazer uma desoneração de folha, nós temos que cuidar daqueles que estão abaixo da linha da pobreza, e isso vai estar incluído aí no Renda, com a simplificação também de programas. Então, isso vai ser, no meu ponto de vista, um conjunto de matérias que todos nós temos que trabalhar com muita sensibilidade, trabalharmos juntos, trabalharmos unidos. É importante que o mercado saiba isso, obedecendo sempre o teto de gasto, a lei de responsabilidade fiscal. Há uma quantidade expressiva de recursos na mão de fundos internacionais e nacionais privados que estão com muito dinheiro e o mundo está com juros negativos, eles precisam investir onde sintam mais segurança. E o Brasil não pode refluir disso. O Brasil tem que dar, neste momento, terminando o prazo da PEC da guerra, resolver as suas pendências até dezembro, para que a gente tenha, com muita dificuldade, um ano de 2021 de construção. Então, nesse aspecto, eu quero que você tenha clareza que aqui tem 2 coisas que a gente não pode ter. É politizar a reforma da reforma tributária, como politizou-se a pandemia, nem ter paternidade. Eu sou o pai, você é pai, é daqui, é dali de outro lado. Não. A reforma tributária vai atender ao brasileiro, vai atender o país, vai atender o empresário em todos os setores. E nós não devemos nos preocupar como os projetos chegam, como as propostas nascem. Nós devemos debater dentro do Congresso quais as alterações que são justas, a quem nós devemos atender. Porque se nós formos fazer juízo de valor, por exemplo, da reforma da Previdência, como chegou, tanto do Temer quanto do Bolsonaro, a gente não tinha retirado o BPC, a gente não tinha retirado o abono, a gente não tinha retirado o trabalhador rural, a gente não tinha retirado estados e municípios. Essas alterações fizeram com que o texto fosse aprovado. Isso é o que o parlamento faz, ouvir todo mundo, ouvir todos os setores. Nesse caso... E essa importante discussão é que tem que ser feita para que a gente se desprenda das vaidades e consiga trabalhar junto. Agora, sim, especificamente nesses casos, nesses temas que têm sido muito mencionados, né? O novo imposto lá, que seria aquele imposto sobre transações digitais, e também a questão da desoneração da folha. O senhor acha que vai acontecer as 2 coisas? Ou seja, haverá esse novo tributo como compensação pela desoneração ampliada para os demais setores da economia, a desoneração da folha ampliada. O senhor acredita nisso, que teremos novo imposto, mas dentro desse contexto aí, de desoneração total? Veja, Cláudio, o que eu penso é o seguinte: nós não podemos vender ilusões. Nós temos um problema de questionamento constitucional. A PEC da Previdência, que nós votamos no seu artigo 30, aliás, no seu artigo 30, ele proíbe essas criações de desoneração que não sejam por outra PEC. Então, se você vai aumentar a despesa, você vai tirar dinheiro da Previdência, você vai baixar o teto, o Executivo vai responder por crime de responsabilidade. Então, ninguém no Congresso, nem no Executivo, somos contra a desoneração. Pelo contrário, a tese é que os 17 setores, mais os outros, têm que ter a sua folha desonerada. Isso vai fluir o nível de emprego, isso vai melhorar a competitividade das empresas. Agora, você precisa encontrar uma fonte de recurso para suportar, por exemplo, 400 bilhões de reais ano de desoneração. E aí, é muito prematuro você dizer que só os impostos de transações virtuais, porque o mundo é bastante diferente. Da famigerada CPMF, que ninguém defende, que era o imposto sobre cheque, hoje quem é que passa uma folha de cheque? Quem é que usa um talão de cheque? As operações hoje elas são todas virtuais, elas são todas na internet. Nós temos grandes players mundiais que transitam aqui pelo Brasil, como a Amazon, como a Alibaba,
como várias outras, que não pagam nada de imposto para o Brasil. As transações são feitas ali e as coisas ficam muito soltas. Então, o mundo mudou, você tem que se ajustar e, na minha opinião, com muita tranquilidade, a gente tem que morrer e nascer de novo para começar a discutir uma criação mínima de um imposto. É um assunto delicadíssimo, e se ele for tratado de maneira errada, se ele for tratado de maneira troncha, os que ganham pouco continuarão pagando mais e os que ganham muito continuarão pagando pouco ou nada. Isso é o que existe no Brasil. Deputado. As grandes redes, os grandes empresários, eles pagam muito pouco imposto. E hoje a penalização, tanto numa reforma quanto na outra, quanto a que vem do governo, vai para cima do setor de serviços, o que é danoso. Nós não podemos aqui, não, o setor de serviços vai pagar 12, o banco vai pagar 5. Como é que você consegue aprovar um texto desse? Então, esse texto será, com certeza, modificado, deverá ser aprimorado, e nós deveremos discutir, muito antes das matérias virem para o Congresso, quais são as sugestões de texto para aprimoramento da reforma tributária. Para a gente encerrar, deputado, eu queria saber da opinião do senhor sobre esse rearranjo das forças ali que estão dentro do Centrão. Quantos votos agora o senhor acha que esse bloco tem, que é um poder, um sinal de poder de negociação, obviamente, e se isso vai ter um impacto nas prioridades daqui para frente? Quais são as prioridades de votação? Ana, a primeira pergunta eu devolvo para você. Você acha que MDB, DEM, PSDB romperam com o governo? A impressão que passou é essa, que eles saíram da base? Ou eles saíram de um bloco que foi criado para uma comissão especial, comissão mista de orçamento? A gente não tem que valorizar isso. Todas as vezes que o governo precisar aprovar, por exemplo, a PEC da Previdência, que aqui na Câmara o API é o autor e quem assinou foi o Baleia, o MDB vai dar os votos para fazer os 308 votos. Eu não acredito, em todos os momentos que se disputou aqui até agora, que se uniu a base do governo com aqueles independentes que pensam igual, o governo nunca teve menos de 320, 340 votos. Votos mais do que suficientes para aprovar qualquer matéria ordinária, qualquer matéria a nível de legislação mais específica de quórum, como um projeto de lei complementar, ou uma emenda à Constituição, como uma PEC. Eu não acredito e não acho que a gente tenha que majorar que os partidos de centro ou centrão, como as pessoas gostam de chamar, são os responsáveis por dar os votos unicamente ao governo. Não, tem muita gente que pensa igual, pensa nesses assuntos de maneira uníssona, e os votos aparecerão, não tenho dúvida disso. Muito bem, eu queria agradecer a... Eu tenho mais uma questão, deputado, rapidinho, que é o seguinte, é a questão da reforma administrativa. Muita gente fala, tem muita demagogia em torno disso, até porque os três poderes não abrem mão das regalias e privilégios dos seus servidores. Podemos ter esperança de uma reforma administrativa ainda este ano? Ela podia ser a compensação, né, para mudanças na reforma tributária, despesas, né? Desoneração. Eu acho. Isso. Nós defendemos, eu só não praticamente, eu não vejo, vou falando pragmaticamente, defendo que venha, defendo que o governo mande, o governo deve estar discutindo aí os termos que vai mandar. A Câmara, o presidente Rodrigo já está trabalhando numa reforma administrativa do Poder Legislativo, porque nós só podemos atuar dentro da nossa esfera, né, na separação de poderes. Agora, pragmaticamente, praticamente, eu não acredito em duas votações de duas PECs como essa, num ano que nós temos ainda funcionando remotamente, que nós temos aí essa situação de eleição e toda essa complexidade. Se nós conseguirmos vencer uma das duas esse ano e começarmos com outra no início do ano que vem, será uma grande vitória. Mas o fato de não conseguir votar não quer dizer que ela não possa vir, para que nós não possamos fazer esse debate e trazer esse assunto à tona. Ela é compensatória e nós temos muitos erros que precisam ser corrigidos no setor e no serviço público. Então, PEC para permitir que o Rodrigo Maia se candidatar de novo, nem pensar, né? Bom, eu acho assim, o poder ele é exercido sempre com muita democracia e eu não vejo quórum, não vejo votos para se aprovar no plenário da Câmara uma emenda à Constituição para se permitir reeleição de presidentes da Câmara, seja ele qual for,
Rodrigo com excelente gestão, mas a gente encarnaria a perpetuação de um presidente no cargo. A Câmara tem mandato de 4 anos. Se um deputado se elege em primeiro mandato, se elege presidente, e a Câmara dá autorização para ele se reeleger, ele concorre à reeleição, se elege, volta para disputar outra eleição na presidência da Câmara e poderá se reeleger. A gente vê isso aí muito nas Assembleias Legislativas, tem presidentes de Assembleia com 20 anos no cargo. Você não tem sinais bons de uma mudança democrática para que haja um refrescamento de ideias e uma recomposição de forças. Então, hoje eu não vejo muita possibilidade, ou muito pouca possibilidade, de uma aprovação de uma emenda constitucional que permitisse a reeleição do presidente Rodrigo hoje ou de qualquer presidente da Câmara. Muito bem, queria agradecer a participação conosco aqui no Bastidores do Poder, do deputado Arthur Lira, líder do Centrão na Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigado pela participação do senhor, até uma próxima. Muito obrigado a vocês e eu espero ter contribuído para o debate, esclarecido as dúvidas que por acaso ainda existissem sobre esse assunto de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado, pela gentileza. Obrigada. Agora 5h42.